Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem convencer qualquer um com poucas palavras, enquanto outras falam horas e ninguém escuta? Por que certos vendedores vendem gelo para esquimó e outros não conseguem vender nem água no deserto? A diferença não está no carisma natural ou no dom divino, está no domínio de 7 mecanismos psicológicos que funcionam no cérebro humano desde que nascemos. São gatilhos automáticos que, quando ativados corretamente, fazem as pessoas agirem exatamente da forma que você deseja. Imagine ter o poder de fazer suas ideias serem ouvidas, suas propostas aceitas, seus argumentos respeitados. Imagine entrar em qualquer ambiente e em poucos minutos ter toda a atenção voltada para você. O meu nome é Giovanni Begossi e nos próximos minutos você vai descobrir os 7 gatilhos mentais mais poderosos da psicologia humana. Depois desse vídeo, as suas relações sociais nunca mais serão as mesmas. Então vamos para o gatilho número 1. Autoridade. Em 1961, Stanley Milgram conduziu um dos experimentos mais perturbadores da história da psicologia. Ele recrutou voluntários para um suposto estudo sobre aprendizagem. Cada participante era designado como professor e instruído por um pesquisador de jaleco branco a aplicar choques elétricos, isso mesmo, em um aluno sempre que ele errasse a resposta a uma pergunta. O que os voluntários não sabiam é que os choques eram falsos e o aluno eletrocutado era um ator. O experimento começava com choques de 15 volts, mais leves, mas a cada erro a intensividade aumentava. E o ator fingia uma dor crescente, ele gritava, ele implorava para parar. Quando os participantes olhavam para o pesquisador, hesitavam. O pesquisador simplesmente dizia: o experimento requer que você continue. E os resultados foram chocantes. 65% dos participantes aplicaram choques até o nível máximo de 450 volts, mesmo acreditando que poderiam estar matando a pessoa à sua frente. Aí você pode estar se perguntando: eu jamais faria isso nessa situação? Eu tenho empatia, eu nunca mataria uma pessoa. Pois é, mas essas pessoas nesse estudo eram pessoas normais, que abriram mão da sua consciência simplesmente porque uma figura de autoridade disse para continuar. E se eu te dissesse que essa técnica da autoridade pode ser utilizada por você para melhorar a sua persuasão na comunicação? Então aqui vai como utilizar. A autoridade não se constrói com arrogância, e sim com credibilidade demonstrada. Por isso que você sempre deve começar estabelecendo por que você tem propriedade para falar sobre aquele assunto. Se você vai dar conselhos financeiros, mencione quantos anos você trabalha na área, quantos clientes já atendeu, que resultados obteve. Se vai falar sobre relacionamentos, conte a sua experiência pessoal e profissional que seja relevante. Use números específicos, casos reais. Ao invés de dizer tenho experiência, diga: nos últimos 8 anos, ajudei mais de 300 pessoas a aumentarem a sua receita. Cite fontes respeitadas que apoiam seu ponto de vista. Lembra que o pesquisador lá estava com um jaleco branco? E isso dava credibilidade. Então mostre certificações, diplomas, prêmios, até mesmo a sua postura física e a roupa também comunicam autoridade. O contato visual, um tom firme, mas não agressivo, gestos seguros. Quando as pessoas percebem que você domina o assunto, a resistência mental delas diminui drasticamente e elas ficam mais receptivas às suas ideias porque te respeitam como autoridade. Vamos agora para o gatilho número 2. K6. Stephen Warshaw colocou 2 jarras idênticas com biscoitos exatamente iguais diante de participantes. A única diferença era a quantidade. Uma tinha 10 biscoitos e a outra apenas 2. E olha que curioso, quando ele pediu para que os participantes avaliassem tanto o sabor quanto a qualidade desses biscoitos, os participantes consistentemente classificaram os biscoitos da jarra com menos exemplares como sendo superiores. E o Warshaw, ele aprofundou o experimento. Ele pegou uma jarra com 10 biscoitos e na frente dos participantes removeu 8 biscoitos. Os biscoitos que se tornaram escassos após o início do experimento foram avaliados como ainda mais valiosos que aqueles que já estavam escassos desde o início. Isso aconteceu porque o nosso cérebro desenvolveu esse mecanismo como estratégia de sobrevivência. Durante milhões de anos, recursos escassos podiam significar a diferença entre a vida e a morte. E essa programação continua ativa na sua cabeça hoje. E como você pode usar isso a seu favor? Muito simples. A escassez precisa ser real
irrelevante para funcionar. Identifique limitações naturais no que você oferece e comunique-as claramente. Se você é consultor, mencione quantos clientes consegue atender por mês. Se está vendendo um produto, fale sobre o limite do estoque. Se está ensinando algo, explique quantas pessoas consegue treinar adequadamente por vez. Criar urgência temporal também é apropriado. Essa proposta só é válida até sexta-feira. Tenho apenas 3 vagas disponíveis para começar ainda este mês. Só cuidado com falsas promessas. As pessoas percebem quando você inventa limitações, isso destrói sua credibilidade. Pedro, você já viu aquele guru no digital que ele chega assim na internet? Vagas limitadas! Que desgraça! Misericórdia! E o timer, né? Um timer meio louco. Aí você entra lá, só tem vaga, 10 vagas. 10 mil conto. Aí você paga. Aí você entra, tem 1000 pessoas ali, você fala, ô meu irmão, como é que só tinha 10, mas tem 1000? Os guru, pega o guru, tá solto. Então lembre-se disso ao usar escassez. Fale a verdade. Mas antes, deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de ler muitos livros, mas sente dificuldade de focar e lembrar do que você leu? Conheça o método ALPA, aceleração da leitura e do pensamento ativo. Neuroestimulação inteligente, que transforma a sua leitura. Milhares de alunos saltaram de pouco mais de 100 palavras por minuto com baixa compreensão para mais de 1000 palavras lidas por minuto com 100% de compreensão. E isso é científico. Tudo começa com um diagnóstico gratuito e ao vivo. Em 40 minutos, você recebe a sua velocidade real de leitura e dicas práticas de mudanças que já irão transformar para sempre o jeito que você lê. Agende agora e vença a leitura. Vamos para o gatilho número 3, o gatilho da prova social. Solomon Asch mostrou linhas de comprimentos obviamente diferentes para grupos de pessoas. Uma linha era claramente mais longa que a outra, mas havia um detalhe. Todos os outros membros do grupo eram cúmplices instruídos a dar respostas deliberadamente erradas. Quando chegava a vez do verdadeiro participante, que era uma cobaia no experimento, ele enfrentava um dilema: confiar em seus próprios olhos, que mostram que uma linha marca a outra, ou seguir a opinião unânime do grupo. E os resultados foram assustadores. 75% mudaram a sua resposta que estava correta para acompanhar o grupo pelo menos uma vez. O experimento mostra que a nossa necessidade de aceitação social é tão forte, mas tão forte, que nós negamos evidências claras para não confrontar o consenso do grupo. E como que você pode utilizar isso na sua vida? O gatilho mental da prova social, ele é mais eficaz quando vem de pessoas similares ao seu público. Se você está falando com médicos, cite outros médicos. Se você está falando com mães, mencione a opinião de outras mães. Se está apresentando algo para empresários, use exemplos de outros empresários. Seja específico com a prova social. E também use depoimentos reais, sempre que possível, como nome e sobrenome da pessoa que você está citando. Quando não puder usar o nome, seja específico sobre o perfil. Um dentista de 40 anos de experiência em São Paulo me disse que essa técnica triplicou a receita dele. Uma outra forma de usar a prova social é mencionar quantidades relevantes. Mais de 1000 pessoas já passaram por esse treinamento. Inclusive, quem é muito bom de fazer isso é o próprio Booking. Quando você vai no site do Booking, tá lá, ó, quantas pessoas estão em tempo real vendo aquela oferta, e aí eles juntam com escassez, quantas vagas restantes em tempo real aquela oferta possui. Então perceba que esses gatilhos mentais estão presentes na sua vida, mesmo que você não perceba. E agora vamos pro gatilho número 4, o gatilho mental da especificidade. De acordo com Daniel Kahneman, aquele psicólogo famoso que ganhou o Prêmio Nobel em Economia, ele disse que o nosso cérebro usa atalhos mentais para processar as informações. E um desses atalhos é justamente interpretar especificidade como veracidade. As pessoas acham que 87% é mais confiável que 100% ou que a grande maioria. Por quê? Porque é um número quebrado, e por ser um número um pouco mais diferente, provavelmente é verdade. Isso acontece porque informações vagas podem ser facilmente inventadas. Qualquer um pode dizer, muita gente já fez esse curso, ou os resultados são muito bons. Mas informações específicas sugerem que foi feita uma pesquisa real, que foi feita uma reflexão por trás daquele número. E o nosso cérebro interpreta esse grau de especificidade como evidência. Então, como que você pode utilizar para ser mais persuasivo? Muito simples. Traga, sempre que possível, informações específicas. Por exemplo, dados. Substitua
rapidamente por em menos de 15 dias. Troque economia significativa por redução de 23% nos custos. Lembre-se, quanto mais específico, maior a credibilidade. Imagina você mencionar: este processo leva exatamente 47 minutos e vai mudar a sua vida. Isso é mais convincente do que falar: é mais ou menos 1 hora. Use datas específicas. Em dezembro de 2022, implementamos essa mudança, ao invés de recentemente fizemos uma mudança. Mas não exagere na especificidade desnecessária. Use detalhes que são precisos nos pontos cruciais da sua argumentação. Resultados, prazos, custos, benefícios. Para informações secundárias, tudo bem você manter a simplicidade, porque o objetivo é aumentar a credibilidade, não é confundir o seu interlocutor com excesso de dados irrelevantes. Agora a gente vai para o gatilho mental número 5, que é justamente você se inscrever no canal. É um bom gatilho. Você clica aqui no botão, ativa o sininho e de repente você fica mais persuasivo. Então já senta o dedo no like e vamos para o gatilho número 5, que é o da antecipação. Vamos falar de Robert Sapolsky, que estudou o sistema de recompensa no cérebro e fez uma descoberta surpreendente. Ele viu que a dopamina é liberada principalmente durante a antecipação da recompensa, não durante a recompensa em si. Só que os estudos mostraram que os humanos confirmam esse mesmo padrão mostrado antes nos animais. É por isso que a expectativa das férias podem ser até mesmo mais prazerosas que as próprias férias. É por isso que em breve gera mais interesse que disponível agora. O nosso cérebro libera mais prazer quando antecipamos algo bom do que quando finalmente experimentamos esse algo bom. Parece louco, mas é assim que funciona. Então, como que você pode utilizar isso? Construa expectativa de forma estratégica na sua comunicação. No início da conversa, você pode mencionar algo valioso que vai revelar. Daqui a pouco, eu vou contar para você a técnica que dobrou a minha receita em 6 meses. É um exemplo. Durante a apresentação, faça pausas estratégicas e dê ênfase aos seus pontos. E agora, chegamos à parte mais importante de todas. Eu mesmo fiz essa antecipação lá no início do vídeo. Lembra quando eu falei que as suas relações sociais nunca mais seriam as mesmas? E eu não tô mentindo. Isso aqui é muito poderoso. Use frases que criam curiosidade. O que vou revelar agora pode mudar completamente a sua vida. Existe um detalhe que 99% das pessoas não sabem. Crie loops mentais incompletos. Conte o início de uma história, desenvolva outros pontos e depois volte para finalizar a história. Mas cuidado para não criar expectativas que você não consegue cumprir. Se você promete a técnica mais poderosa do mundo, precisa entregar algo realmente excepcional. É por isso que quando eu falo que o meu livro, Como Falar Bem e Ficar Rico, é o melhor livro de oratória já escrito na história da humanidade, não é uma expectativa vazia. Eu te desafio a ler esse livro aqui e falar: Giovanni, isso aqui não é a maior obra-prima de comunicação do mundo. Não tem como. É um livro altamente do balacobaco. Do balacobaco. Só que só você lendo pra você descobrir. Já leu o seu, Pedro? Não, eu comecei, só que eu não terminei. Ô, Pedro, você não leu o livro. Aí como é que fica a prova social aqui? Próxima gravação, eu vou te perguntar e você tem que falar: li, recomendo, 5 estrelas, 10/10. Lembre-se que uma expectativa não atendida gera frustração e isso vai fazer você perder a sua credibilidade. Sempre entregue valor igual ou superior ao que você prometeu. E agora, nesse gatilho 6, eu vou simplesmente te revelar um dos meus gatilhos preferidos e um dos mais poderosos que existem, que é o gatilho mental da reciprocidade. Dennis Regan conduziu um experimento onde participantes avaliavam obras de arte ao lado de um cúmplice no experimento. No meio da sessão, o cúmplice oferecia uma Coca-Cola para metade dos participantes, dizendo que havia comprado para si e que resolveu compartilhar também. No final, o cúmplice pedia para as pessoas comprarem bilhetes de rifa. As pessoas que receberam a Coca-Cola compraram o dobro de bilhetes. Uma bebida de poucos centavos, pelo menos nos Estados Unidos, gerou reciprocidade significativamente maior. E o mais impressionante, isso funcionava independentemente de gostarem ou não daquele cúmplice. Quando recebemos algo valioso, sem pedir, o nosso cérebro registra um desequilíbrio social, que só é aliviado quando a gente retribui o favor. E como que você pode utilizar na sua vida? Identifique algo genuinamente valioso que você pode oferecer antes de fazer qualquer tipo de pedido. Pode ser uma informação exclusiva, uma ferramenta útil, um conselho especializado, uma conexão importante, um gesto simbólico, ou até mesmo o seu tempo de atenção total. O segredo é dar primeiro, lá ele. Sem... Sabia, né?
Mas o segredo é você dar primeiro, sem condições ou expectativas explícitas. Não diga, eu vou te ensinar isso aqui só se você... Não, ensine primeiro, crie valor primeiro na vida da pessoa e deixe a reciprocidade funcionar naturalmente. Quanto mais personalizado e relevante for esse item valioso que você oferece, mais forte será a reciprocidade. E lembre-se que eu não estou falando de itens caros. Seja consistente. Até mesmo pequenos favores regulares são mais eficazes que um grande favor esporádico. Ajude alguém a resolver um problema, compartilhe uma oportunidade, dê um feedback construtivo, faça um elogio sincero e específico. Quando você adiciona valor à vida das pessoas, elas naturalmente querem retribuir e ajudar você também. Chegando no nosso último gatilho, é um dos gatilhos mais poderosos que existem. Na minha opinião, empatado com a reciprocidade, esse outro gatilho são um dos dois mais poderosos que existem. A reciprocidade e esse que eu vou falar agora estão empatados em primeiro lugar, que é o gatilho da história. Uri Hesson usou ressonância magnética para estudar o que acontece no cérebro quando ouvimos histórias. E ele descobriu que quando contamos fatos puros, apenas centros de linguagem são ativados. Mas quando contamos histórias com personagens, lugares, tempos, múltiplas áreas cerebrais são estimuladas. Visão, audição, movimento, emoção. E o mais impressionante, o cérebro de quem ouve começa a sincronizar o cérebro de quem conta. E quando você conta uma boa história, faz o cérebro da pessoa vibrar na mesma frequência que o seu, literalmente. Pesquisas com advogados confirmam. Júris são mais influenciados por histórias bem contadas que por evidências técnicas. Uma narrativa envolvente faz o ouvinte se projetar na situação e chegar às próprias conclusões. Como que você pode utilizar na sua vida? Estruture suas histórias com 3 elementos essenciais. Um personagem que seu público possa se identificar, um conflito relevante que ressoa com os problemas do seu público e uma resolução que demonstra o valor da sua ideia. Comece definindo claramente quem é o personagem. João era contador há 15 anos e sempre teve dificuldade de falar em público. Use detalhes específicos para tornar a história vívida. Lembra do gatilho da especificidade? Era uma terça-feira chuvosa quando ele recebeu o convite para apresentar o relatório anual para toda a diretoria. Desenvolva o conflito de forma que seu público se veja na mesma situação. Ele passou 3 noites sem dormir, imaginando todas as formas que isso podia dar errado, até que finalmente você mostra a resolução conectada diretamente com a mensagem. Depois de aplicar as técnicas que eu vou te ensinar agora, ele não só fez a melhor apresentação da carreira dele, como ele foi promovido 2 semanas depois. E sempre que possível, use histórias pessoais. Histórias de terceiros são muito bons, só que as suas histórias vão dar muito mais autenticidade e conexão emocional. E eu faço exatamente isso no meu livro. Vou dar um exemplo de um dos capítulos aqui. Esse capítulo se chama De Nerd Antissocial a Bicampeão Brasileiro de Oratória. Olha como começa. O ano era 2009. O ar-condicionado da sala do 9º ano de uma escola de elite na cidade de Natal, no Nordeste brasileiro, estava absurdamente gelado. Quase como se refletisse a atmosfera tensa de disputa que pairava entre os alunos. Grupos de adolescentes conversavam baixo, suas vozes se misturando ao zumbido do aparelho, até que a porta da sala se abriu com um estrondo. Então perceba aqui o storytelling e perceba aqui também a especificidade. Se você quer saber muitas histórias pessoais da minha vida, aqui tem várias da época da escola, da faculdade. Eu nunca vi camiseta, Giovanni. Gostou do Nunca Negue Palco? Saindo já lançou. Podia ser lançamento, né? Sim. Isso aqui só tem uma, só essa. Ó, se o pessoal comentar aqui que quer também camisa de Nunca Negue Palco, eu posso fazer umas aí. E agora vai o maior spoiler desse vídeo. O poder real desse conteúdo que eu estou te dando, que vamos combinar, meu Deus do céu, você não encontra gratuitamente isso aqui, né? Tem curso pago que não entrega isso aqui. A força disso tudo não está em utilizar gatilhos isolados, e sim em combiná-los estrategicamente. Quando você consegue combinar história com especificidade, com autoridade, com escassez, com prova social, com antecipação, tudo isso vai virando uma combinação bombástica, uma combinação irresistível. Use esses gatilhos, porque eles funcionam, explorando características fundamentais da psicologia humana, que evoluíram ao longo de milhões de anos. Não são truques baratos, são ferramentas de comunicação baseadas em como o nosso cérebro realmente processa informações e toma decisões. Dominar esses 7 gatilhos é se tornar um comunicador que transforma objeções em aprovações, dúvidas, incertezas, resistência em colaboração. Use com ética, sempre focando em gerar valor genuíno. O poder de influenciar vem com a responsabilidade de influenciar para o bem.